Eu quero começar lendo um texto, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 18. Vamos ler na NA, o Mateus está ali, né, Mateus? Coloca Mateus lá, viu? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhes afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelou isso a você, mas meu Pai que está no céu. Portanto, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é a pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é maravilhosa. Deus, nós vamos lendo na Tua palavra e nós vamos sendo fortalecidos, edificados. A Tua palavra é alimento, Senhor. E nós queremos nessa manhã, Senhor amado, nos alimentar da palavra. Queremos também comer o pão, Senhor amado, o pão da Santa Ceia, Pai, que também é alimento. Queremos tomar o cálice, Senhor amado, a Deus que revela, Senhor amado, a Deus o sangue, o poder do sangue de Jesus. E queremos trazer à memória, a Deus amado, todas as promessas, a fidelidade, a bondade, a graça e o favor do Senhor. Quero trazer à memória, Senhor, aquilo que me traz esperança, como diz a palavra. Queremos nessa manhã, Senhor amado, realmente experimentar algo sobrenatural, porque o Senhor está aqui, porque Deus está nesse lugar, Senhor, e Tu estás aqui, Senhor. Nós não estamos orando, Senhor amado, ao vento, estamos falando com o Senhor. Por isso o tempo de oração é um tempo tão especial, Senhor. Obrigado, Senhor amado, por esse tempo aqui, desde que nós começamos esse culto, cada palavra, cada louvor, cada música cantada, a intercessão, Deus, o tempo de oferta, a comunhão, o abraço, tudo isso revela o Senhor, ó Pai, em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Queridos, essa semana realmente foi uma semana assim que eu fiquei com o meu coração muito conectado com o céu, dizendo: Deus, fala comigo, ministra meu coração. E vinha muito ao meu coração, e tudo que eu ouvia, tudo que eu conversava com pessoas assim, aleatórias e tal, e sempre vinha esse tema, a igreja. E eu comecei a pensar na igreja, a igreja ao longo do tempo, e esse texto que eu acabei de ler, fala que Cristo é a base, é a pedra angular, é o fundamento da igreja. A igreja sem Cristo não é igreja. A igreja sem Cristo, ela pode ser um ajuntamento de pessoas. A igreja sem Cristo, ela pode ser talvez um clube, um bom lugar para se fazer amigos, para ter entretenimento, mas a igreja sem Cristo não é igreja. E Jesus deu a vida dele para que a igreja viesse a existir. Jesus pagou um alto preço para que pudéssemos ser igreja. E por isso ser igreja é uma grande responsabilidade, mas é também um grande privilégio. Mas aí você pergunta: pastor, mas de que igreja que nós estamos falando? Eu pedi para o pessoal da mídia colocar para mim aqui algumas imagens de igreja. Coloca para mim umas imagens de igreja. Isso aqui é uma igreja primitiva. A igreja que começou lá no primeiro século. Essa igreja que Jesus veio estabelecer, instituir. E essa igreja não tinha templo. Essa igreja não tinha, sabe, uma catedral, um templo, não tinha, sabe, nada. Muitas vezes se reuniam nos pátios, se reuniam nas florestas, se reuniam às vezes em catacumbas. Sabe, lugares assim, fechados, escondidos. Porque eles não tinham lugar. A igreja não é um lugar. Sabe, a igreja não é um lugar. A gente olha essas imagens assim. Tem mais imagens de igrejinha? Tem uma porção, tem umas que eu gostei lá, umas igrejinhas antigas. Olha lá, querido, você lembra? Isso deve ser lá para o lado de Vitimarsum, né? Olha, queridos, um cemitério perto da igreja ali, ó. Sabe, e essas imagens de igreja nos remete assim a como era a igreja que eu me converti. Como foi? Azul, né? A igreja era bem azul no começo, né? O pastor Alberto tinha um negócio com azul, azul da aba, ele dizia, né? Que era azul royal. Essa não é uma aba, tá? Mas enfim, vamos puxar lá então. Mas queridos, eu pensando nisso, eu falei: Deus, o que nós vamos compartilhar com a igreja? E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? A respeito da igreja. Qual que é a tua memória mais viva de igreja? Sabe, o que você pensa quando fala de igreja? Qual que é o que vem à sua mente? É interessante isso, queridos, que a nossa mente, ela fala muita coisa, o que nós guardamos, as nossas memórias. E de repente eu começo a perguntar: mas o que é a igreja? Estamos falando de igreja, mas o que é a igreja? Qual que é a igreja certa? Alguém já falou isso para você?
Etimologicamente, ou seja, a raiz da palavra, a palavra igreja vem do grego, eclésia, que significa chamados para fora. Na Grécia Antiga, quando havia de repente um problema, um assunto a ser resolvido, então eles chamavam as pessoas para o portão, para as portas da cidade, convocavam, e ali nas portas da cidade eles decidiam assuntos da cidade. Então eclésia, no contexto grego, é chamados para fora, foram chamados para fora, para o muro, para a porta da cidade para resolver alguma coisa. Já no contexto cristão, eclésia define então um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo, para pertencer, para servir a Deus. Então essa é a etimologia da palavra, a raiz da palavra. Agora uma definição teológica vai dizer que a igreja não é um prédio. A igreja não é um prédio, mas a igreja é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros, cada um com a sua função. Então, amado, quando a gente fala de igreja, eu falei, Deus, qual seria a definição mais adequada? Eu não tenho uma definição assim, ó, essa é a definição única, sabe? Não. Mas a igreja, se a gente puder de uma forma muito simples resumir, a igreja é uma comunidade de pessoas que professam a mesma fé, unidas como um corpo espiritual para adorar a Deus e servir ao próximo, podendo ou não estar organizada debaixo de uma estrutura institucional. E ao longo do tempo, a igreja dos primeiros séculos, como já falei, não tinha templos, edifícios ou estruturas, nada que impressionava as pessoas. Aliás, ela não tinha quase nada, a igreja não tinha quase nada. Mas os cristãos se reuniam em casas simples. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 2, que se reuniam de casa em casa, era a igreja na casa. Irmão, quem tem aqui um GC na sua casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu aplaudir esses irmãos aí. Vocês são maravilhosos. Você que tem um GC na sua casa, você é maravilhoso, porque você está voltando, sabe, ao primórdio, aos princípios. Quando você tem um GC na sua casa, o que é aquilo? É um povo reunido na presença do Senhor. Às vezes uma casa simples, tem que comprar banqueta, tem que sentar num puff, sentam uns no chão. Eu vejo os GCs aí, e os GCs têm que multiplicar, irmão, porque não cabe, a tua casa é uma bênção, mas daí começa a ficar muita gente, gente vazando pelo ladrão, e gente caindo para fora, né? Mas, ai pastor, mas sabe por que eu não posso multiplicar? Está faltando casa. Todo mundo aqui mora numa casa? Alguém aqui mora embaixo da ponte? Alguém aqui mora de repente numa árvore? Todo mundo mora numa casa. E daí os líderes veem, pastor, eu queria multiplicar, já tem 40 no meu GC. Mas não cabe mais, e a gente não tem nenhuma casa para multiplicar. Se você entender que quando algumas pessoas se reúnem na sua casa, você está atraindo a presença de Deus. Deus ordena sobre aquele lugar a bênção e a vida para sempre. Quando você entender que quando você abre a porta da sua casa e fala assim, olha, eu quero que tenha um GC na minha casa. Você está como Obed-Edom lá no tempo, quando a arca da aliança estava no meio do povo. Sabe, você estará recebendo as bênçãos que Obed-Edom recebeu. A Bíblia fala que em 3 meses a casa de Obed-Edom foi abençoada, tudo prosperou, foi um negócio fantástico. Então, os cristãos se reuniam em casas simples, se reuniam ao ar livre, muitas vezes em cavernas, catacumbas, enfim. Mas só que havia uma coisa naquela igreja reunida, de gente simples, de gente comum, havia fé. Havia fé. Você lembra do comecinho? Quando você começou, sei lá quanto tempo você tem de conversão, quarta-feira 32 pessoas se batizaram, são novos na fé. Mas eu me converti em 88. A gente cantava uns hinos diferentes. 88 já era nascido, né, Lucas? Não, né? É novinho, né? Qual que é a música que tocava na tua época, assim, na igreja, lá um louvor que tocava o teu coração? Lembra aí? O mais daquela época que você se converteu? Talvez Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Talvez esse. É uma música que marcava a minha vida. Sabe, eu ouvia aquela canção. Uau! E eu pensava, Deus sendo exaltado. E como que Deus é exaltado? Quando você adora, quando você levanta as suas mãos e fala, Ele exaltado no céu, eu louvarei. Grande, santo, poderoso é o Senhor. Sabe, aquela igreja de um povo que se reunia, sabe, com fé, irmão, fé. Fé.
Ontem a Amanda estava cantando ali na igreja ali, né? Eu navegarei, era isso? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Irmãos, a igreja se enchia de fé, aquele ambiente era tomado. Você lembra da tua música? A minha música de conversão foi Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, eu ia para a igreja para ouvir Alfa e Ômega, porque aquela música, ela mexia comigo, sabe? E ela, no refrão, quando falava assim: ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Tem que alguém me ajudar aí. Viu, Lucas? É você, Lucas. Tá? Mas então, querido, sabe, havia um ambiente assim de tanta fé, os irmãos simples, humildes, sabe, sem muita pompa, sem gala, mas eles estavam ali cheios de fé, com o coração inteiro. E essa igreja, não importava se ela estava de repente num templo pintado de azul, de branco, de cinza ou de preto, não importa. Importa que ali haviam corações que haviam realmente se entregado inteiramente ao Senhor. Como a pastora Rose orando aqui, santidade, santidade. Sabe, queridos, a igreja do primeiro século, ela não tinha templos luxuosos, só tinha fé, tinha oração, tinha ensino da palavra, tinha comunhão. Atos vai dizer isso. E perseverava na comunhão, na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Havia um cuidado com o próximo, havia muita simplicidade, havia uma fé viva. Quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios, ele fala acerca disso, que, olha, façam isso, todas as vezes que comerdes em memória de mim. Lembrar que Cristo é a base, é a razão do cristianismo. E nessa Santa Ceia, meu amado, eu vou dizer para você, eu queria que você pudesse colocar o teu coração alinhado com o céu e falar: Deus, eu quero, como cantávamos há muito tempo atrás, quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor, como diz lá em Apocalipse. Talvez você perdeu a simplicidade, talvez você perdeu, sabe, talvez aquele ânimo, a coragem. Não, agora eu, sei lá, eu já estou mais maduro, agora eu estou mais cascudo, agora eu estou mais incrédulo, agora eu estou mais frio, agora eu estou mais, medindo coisas. Ei, tudo entregarei, lembra? Tudo entregarei, tudo entregarei. Sabe, talvez o cristianismo hoje ele está sofrendo uma carência de pessoas que entregam tudo, que acreditam no Senhor com uma fé ingênua até. Ai, pastor, mas nós somos teólogos, nós agora cremos de uma forma diferente. Sabe, a igreja primitiva, ela era uma igreja que ela não era aceita, ela era perseguida. Eu estava lendo essa semana ainda sobre as perseguições da igreja, e meu Deus, quanta gente que sofreu, foi martirizado, morreu por amor a Jesus, morreu por causa da fé. Mas hoje em dia, amados, as pessoas não querem, sabe, se comprometer muito. A igreja passou a ter influência cultural depois que o império começou a apoiar a igreja e começou a fazer da religião a religião oficial do império, e a igreja começou a ter influência cultural, política, relevância em várias áreas, mas às vezes ela perdeu a fé, perdeu o fervor, perdeu a intimidade com Cristo, que é a base de tudo. Domingo passado as pastoras se reuniram porque elas estão alinhando a casa do oleiro aí, estão alinhando, né, as ações dos homens também, casa do oleiro aí, tá? E daí elas estavam conferência das mulheres, todas essas coisas. E daí a minha esposa falou assim, que conversando ali foi tão bom, aquele tempo de comunhão, as pastoras conversando e alinhando coisas. E a pastora Rita, que por 20 e tantos anos ficou lá na África, lá, Gâmbia, Senegal, aquela região bem difícil, onde os templos não têm ar-condicionado e as pessoas vêm. Onde o calor é muito maior do que o calor de Curitiba, e as pessoas vêm. Onde não tem banda de louvor ensaiada, com bateria ADA, com teclado Yamaha, com guitarra não sei das quantas, não tem estrutura. Mas o povo louva. Senta às vezes
quando senta num banco feito de uma árvore cortada, lá na África, e sabe o que eles estão fazendo? Adorando a Deus. E muitos vêm para a igreja sem ter comido por 1, 2 ou mais dias. Nós estamos adorando a Deus, mas Deus, como é que o povo pode adorar o Senhor sem ter comida? Como é que o povo pode adorar o Senhor sem ter um ar-condicionado, sem ter um microfone, sem ter nada? Porque eles entenderam que Jesus é a razão de tudo. Falta para nós como igreja entender, amado, que não é a estrutura que é a igreja é você. A igreja é quando você entrega o teu coração para Jesus e fala: Jesus, eu quero viver para Ti. E daí o tudo entregarei faz sentido. Daí, querido, começa a fazer sentido canções como essa que estourou há tempos atrás. É Ele, por Ele estou gastando a minha vida. Será que podemos cantar essa canção hoje de verdade? Você está gastando a tua vida. O que é gastar? É gastar, irmão, é se entregar, é se doar. Não vou mais na igreja, porque agora eu tinha uma cadeira que eu gostava, eu cheguei e tinha alguém sentado na minha cadeira. Não vou mais na igreja, porque agora não tem um carrinho de golfe para me trazer do estacionamento até a porta aqui. Sabe, queridos, a igreja, ela foi edificada por Jesus. Jesus disse que edificaria a sua igreja. E qual que é a igreja de Jesus? Quais são as marcas de uma igreja que Jesus chama de sua igreja? Onde é que nós encontramos essas marcas? Na Bíblia, claro. A Bíblia é a carta do Pai que nos ensina a ser igreja. Por isso, irmão, você precisa ler a Bíblia. Pastor, eu estou lendo. Fizemos uma sabatina com alguns pastores essa semana, para novos pastores, e uma das coisas que tem lá no nosso questionário é: quantas vezes você leu a Bíblia? Porque espera-se que um pastor tenha lido a Bíblia pelo menos, 1, 2, 3 vezes. E glória a Deus, porque esse é um requisito que nós pedimos dos pastores. Mas tem membros de igreja que nunca leram a Bíblia. Nós estamos lendo, glória a Deus, estamos lá em Ruth já, né? Eita glória, que delícia. Eu estou na Ruth ainda, né? Mas é demais, queridos, ler a Bíblia. Então na Bíblia nós encontramos como ser igreja, o que é ser igreja, porque a Bíblia é a carta do Pai para nós filhos. Na Bíblia, mais precisamente nos Evangelhos, Jesus conta várias parábolas. Em cada parábola ele conta algumas referências, ele dá algumas referências de características que marcam uma igreja. Ele fala da igreja que se revela na história do filho pródigo. Lembra a história do filho pródigo? Onde aqueles que se distanciaram, se afastaram e pensaram assim: não, eu posso viver longe do pai. Na parábola do filho pródigo, nós vemos ali pessoas que acham assim: não, eu não preciso da casa do pai, eu não preciso da igreja, eu não preciso, de oração, de devocional, de Bíblia, eu não preciso, eu posso ser crente na minha casa, eu posso ser crente sozinho. Na parábola do filho pródigo, escute o que eu estou dizendo. Alguém achou que podia viver a vida e ser feliz longe do pai. Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Sabe, é nos braços do Pai que nós temos a satisfação e a nossa vida tem sentido. Mas na parábola do filho pródigo, nós vemos ali que esse filho se distanciou do pai, se afastou, imaginando que podia viver longe da casa do pai, porque ele tinha recurso. Ele achou que longe da casa do pai ele seria aceito, seria, viveria feliz. E daí ele perde tudo, porque você perde tudo quando você se afasta do pai. Então, querido, a igreja é um lugar onde nós precisamos aprender a reintegrar as pessoas. O último censo, que está bem desatualizado, o Brasil tinha 40 milhões de desviados. 40 milhões de desviados. Tinha mais crente fora da igreja do que dentro da igreja.
A igreja tinha quase 40 milhões de pessoas, mas desviado tinha 40 milhões. Então a igreja, ela precisa ser esse lugar de reintegração. Talvez esse irmão que está do seu lado um dia se desviou. Queridos, deixa eu falar para você, o que tem de gente que às vezes se desvia. Por quê? Porque a pessoa mau caráter. Não, porque às vezes aconteceram situações e a fé ainda não estava bem firmada, e a pessoa se entristeceu, se magoou, se feriu, se machucou, porque na caminhada acontece isso, irmão. Mas a igreja precisa ser esse lugar de reintegração, de dar a oportunidade de uma segunda chance para a pessoa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, você tem que dar uma segunda chance para as pessoas. Saiu do meu GC, nunca mais eu quero aqui. Sei lá, irmão. Às vezes esse irmão saiu até para você repensar umas coisas, daí você tem que voltar lá, tomar um café com esse irmão, com essa irmã, e vamos ajudar. A igreja tem que ser esse lugar, sabe, de reintegração. Quando eu olho também para aquela parábola do rico e Lázaro, onde a soberba e a arrogância daquele rico, que confiava nos seus bens, confiava nas riquezas, são reprovadas por Deus, enquanto os pobres são aceitos, enquanto os pobres são incluídos, enquanto os pobres são trazidos para a igreja. Então a igreja tem que olhar para essa palavra e falar: opa, eu quero ser essa igreja que realmente o que vale não é os bens, porque aquele soberbo rico, ele morre e ele chega no inferno, ou chega no Hades lá, como diz, e ele fala assim: manda que Lázaro vá lá e molhe a ponta do dedo na língua dos meus irmãos. E na parábola ele fala assim: olha, enquanto você estava vivo, você teve chance, mas agora não dá mais. Então a igreja, ela tem que se parecer com essa igreja que entende, amado, que não é os bens que é importante, é Jesus que é importante. Quando eu olho para a parábola do bom samaritano, eu vejo uma igreja que atende o assaltado pelos intempéries da vida, pela tragédia, pela luta. Eu olho e vejo uma igreja que quer repartir com aquele que está caído à beira do caminho o seu pão, o seu vinho, o seu óleo, e quer levar ele para uma estalagem. A igreja precisa ser uma igreja que realmente responda à necessidade das pessoas. E eu tenho uma ambição como igreja, de ser uma igreja que realmente é relevante na vida das pessoas. Aquele samaritano, ele foi atendido, ele atendeu aquele homem que estava caído. É chamado bom samaritano porque ele atendeu aquele homem que estava caído. Então a igreja precisa, eu tenho uma ambição como igreja, de atender as pessoas que estão caídas. O levita passa de largo, o sacerdote passa de largo, mas o samaritano passa, vai lá, olha aquele homem, atende ele, coloca no seu cavalo, leva para a hospedagem, chega lá na hospedagem, ele dá dinheiro, lá ele paga, ele fala: ó, estou te dando 2 dinheiros, e se faltar alguma coisa na volta eu pago tudo. Então, irmão, quando eu olho para a igreja, eu fico pensando: que tipo de igreja nós somos? Será que nós estamos realmente revelando Jesus? Porque Jesus faria isso. Jesus conta essa parábola. Então, nessa manhã de ceia, eu quero desafiar você a pensar: que tipo de igreja você é? Que tipo de igreja nós somos? Porque às vezes você está cobrando da igreja, mas você é a igreja. Às vezes você está cobrando: mas a igreja precisava fazer tal coisa. E eu aprendi que quando no meu coração eu vejo uma necessidade, eu preciso ser a solução para aquilo. Eu vejo alguém caído, eu vou lá e falo: ó, tem alguém caído lá fora. Não, eu vou lá atender. E eu creio que nessa manhã de Santa Ceia, Deus está nos chamando a olhar para a nossa vida e perguntar: que tipo de igreja que eu sou? Eu tenho intimidade com Deus, comunhão com o Senhor, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho, um coração aberto para as coisas do reino? Ou eu sou meio assim: não, Deus, seguinte, ó, eu vou dar para o Senhor 1h30 durante a semana no culto de domingo e olha lá. Não, irmãos, servos, 100% servos. A igreja precisa, estar sempre com as portas abertas, porque tem um monte de gente precisando. Então, nessa manhã de domingo de Santa Ceia, eu não queria que você ceasse assim, só por cear. Eu queria que você entendesse que Deus chamou você para ser corpo de Cristo, para ser igreja, para fazer parte, para ser alguém relevante, para ser alguém que faz a diferença, para ser alguém que realmente, não é só uma estrutura física, mas alguém que realmente, está comprometido com o reino. A igreja, ela não é só uma estrutura. A igreja, ela não é só
sabe, um lugar, um templo. A igreja, ela é pessoas, somos nós. E nessa manhã, eu até pedi para você colocar uma frase aqui. A igreja ao longo do tempo não mostra só prédios, mas mostra fé, perseverança e unidade. Como é que está a tua fé? O que é fé, pastor? Fé é a convicção que deve estar no teu coração de que Deus é fiel, que Deus realmente te salvou, Deus, Ele é a razão da sua vida. Isso é fé. Fé que Ele é suficiente, fé que Ele é suficiente, que Deus é bom, que Deus me ama. Isso é fé. A igreja precisa mostrar realmente fé. Perseverança. Por que perseverança, irmão? Porque vai ter momento na tua vida que você vai passar por tempestade. Às vezes vem luta. Se você não tiver fé, aquela canção que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sabe, se você não tem perseverança, irmão, vou dizer para você, está complicado. Porque é na hora da prova, na hora da provação, que você prova quão forte, quão firme é a tua fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer, de vencer, de avançar, de romper, de crescer um pouco mais. Porque quem vai herdar a vida eterna são aqueles que perseverarem até o fim. Então a igreja, ela tem que ter fé, perseverança e unidade, irmão. Unidade é fundamental. Irmão, não dá para você ser um crente avulso, um crente solto. Não, você precisa ter unidade, estar conectado à videira. Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que anda em mim, temos que estar nele. Ele fala: porque sem mim nada podeis fazer. Então nessa manhã, eu não quero que você participe da ceia só por participar. Eu queria que você participasse da ceia entendendo que você tem um chamado para ser igreja, estar envolvido com a igreja, ser relevante onde você estiver. Você é a igreja, onde você passar você é a igreja. Você não pode, sabe, ter uma fé que não está comprometida com nada. Então nessa manhã eu queria que você pudesse entender, quando Jesus naquela cruz entregou a vida dele, quando ele derramou seu sangue, quando ele comprou a mim, a você, a nós, quando ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, como diz a palavra, ele nos chamou para fazer parte do seu corpo, o corpo de Cristo, e para ser relevante e atuante. Nessa manhã eu pergunto para você: como é que está a tua fé? Como é que está? Você crê em Jesus? Você crê de fato? Ou a igreja para você é só um lugar para ir? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua perseverança? Como é que está a tua comunhão? Nós vamos participar da ceia. Eu queria que o pessoal trouxesse já aqui os elementos. Nós vamos orar, porque eu creio, amado, que nessa manhã Deus, Ele quer manifestar a glória, a graça e o poder dEle nesse lugar. Ele quer derramar sobre a tua vida, querido, algo novo, uma unção nova. A Bíblia vai dizer assim que, sabe, óleo fresco é derramado sobre nós. Eu queria que você pudesse experimentar nessa manhã uma comunhão tão profunda, íntima com o Senhor, que essa ceia ficasse marcada na tua vida. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você entregou a tua vida a Jesus? Você não entendia tudo ainda, mas você tinha um coração tão apaixonado. Onde está aquele coração? Onde está aquele coração que entregava tudo, que se rendia ao Senhor, que se quebrantava, que chorava, que vinha para a igreja e você, sabe, se rendia? Onde está? Ah, pastor, eu estou mais maduro hoje eu já não choro mais, eu já não me emociono, hoje eu já não... Sou diferente hoje. Ei, não é assim não. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Eu queria que você pudesse entregar o teu coração uma vez mais ao Senhor. Dizer: Senhor, eu estou entregando a minha vida mais uma vez ao Senhor. Estou entregando o meu coração, estou entregando, Senhor amado, tudo que tenho no teu altar. Lembra quando nós cantávamos: tudo entregarei? Lembra quando você cantava? Tudo entregarei. Ah, mas agora eu canto:
eu te entrego tudo. Sim, a entrega continua sendo um requisito básico. Jesus se entregou.